Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, domingo da ressurreição do Senhor, a liturgia nos propõe o discurso de Pedro na casa de Cornélio. Cornélio era um oficial romano, não era judeu, mas era simpatizante do judaísmo. Tais pessoas eram chamadas de tementes a Deus. Cornélio teve uma visão em que um anjo lhe apareceu dizendo que Deus havia olhado para as esmolas dele, veja a importância das obras de misericórdia, e havia resolvido trazer a ele e a sua família a salvação. Como? Por intermédio de um certo Simão, chamado Pedro, que estava na cidade de Jopé. Cornélio estava em Cesareia. Então Cornélio mandou mensageiros para chamar Simão. E Simão foi, porque lá em Jope ele também tinha tido uma visão de uma trouxa cheia de animais de toda espécie e uma voz que dizia: mata e come. Mas, Senhor, nada de impuro passou pelos meus lábios. Havia proibições alimentares dos judeus, uma delas era de comer carne de porco, e Deus respondeu: não chames de impuro aquilo que Deus purificou. E a visão aconteceu por 3 vezes até que a trouxa se recolheu. Então, como houve uma visão de Cornélio em Cesareia e uma outra de Simão Pedro em Jope, Pedro entendeu: Deus quer que eu vá até lá. E chegando à casa de Cornélio, fez o que os judeus não podiam fazer, que era entrar na casa dele, porque Deus havia revelado a Pedro que ele não faz distinção de pessoas, mas que em qualquer nação quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Portanto, já não há mais povos impuros. Todos agora são purificados pelo sangue de Cristo. Não chames de impuro o que Deus purificou. E o evangelho deve ser dado não apenas aos judeus, mas também aos não-judeus, aos gentios. E esse discurso de Pedro em casa de Cornélio marca a abertura da igreja aos outros povos, para que ela seja, segundo a vontade de Jesus, católica, isto é, universal. Cornélio e toda a sua família está atento, ouvindo Simão. E Simão Pedro diz: sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, desde o batismo pregado por João. O batismo de João Batista, que batizou Jesus no Rio Jordão, é a marca de sua vida pública. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, o Espírito Santo desceu sobre ele, sob a forma de uma pomba, no batismo. Ele é chamado ungido, que quer dizer consagrado, cheio do Espírito Santo, porque os reis e sacerdotes eram ungidos com óleo. Enchia-se um chifre e derramava-se o óleo sobre a cabeça. E esta cerimônia de unção era de consagração. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas, nós apóstolos, somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz, suspendendo-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao 3º dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, não a todos os judeus, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, apóstolos, que comemos e bebemos com Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. E Deus nos mandou pregar ao povo aos judeus, e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos, ou seja, ele virá uma segunda vez para julgar os que estiverem vivos por ocasião de sua vinda e julgar os mortos que hão de ressuscitar. Todos os profetas dão testemunho dele. Quem nele crê recebe em seu nome o perdão dos pecados. É um anúncio resumido, sintético, o credo da nossa igreja. A ressurreição não foi um fato público, foi um fato histórico, mas
quem presenciou não foi a multidão inteira de Jerusalém, os escribas, os fariseus e os sumos sacerdotes. Quem presenciou foi um grupo restrito de pessoas. E quem recebeu de Deus o encargo de ser testemunha da ressurreição foram os apóstolos. E Pedro aqui está desempenhando o seu encargo apostólico diante de um não-judeu, diante de um gentio. Como nós não somos judeus, mas pertencemos à Igreja de Cristo. Igreja esta que nasceu do judaísmo. Jesus Cristo era judeu. O Salmo 117, que nós lemos em seguida, canta a misericórdia do Senhor. Era um salmo que era rezado na festa das tendas ou dos tabernáculos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A carta de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Era uma procissão em que os coros se alternavam para cantar a misericórdia de Deus. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. É o poder de Deus. É a alegria pela salvação. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Este não morrerei tem a ver com a festa de hoje, a ressurreição do Senhor. A morte de Jesus não foi definitiva. Definitiva é a sua ressurreição gloriosa. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus é esta pedra, rejeitada pelos construtores, que eram os judeus e seus chefes, mas que se tornou a pedra angular da igreja, o novo povo de Deus, o novo Israel. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. A segunda leitura é importantíssima porque trata das consequências morais da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, é um fato. E o que nós temos a ver com isso? Responde o apóstolo: nós ressuscitamos com Ele. O apóstolo aqui fala da ressurreição nossa como sendo já acontecida, não futura. Mas como nós ressuscitamos com Cristo? Pelo batismo. Pelo batismo nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, de maneira mística, sacramental. Falta agora colocar em prática o que já aconteceu conosco no sacramento. Se ressuscitastes com Cristo, agora vem a consequência moral. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus, entenda-se, de Deus Pai. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Corações ao alto, diz o padre no prefácio, e o povo responde: o nosso coração está em Deus. Jesus já havia dito: buscai as riquezas do alto, onde os ladrões não cavam, não roubam, a ferrugem e a traça não corroem, porque onde está o vosso tesouro, lá está o vosso coração. Vós morrestes. São Paulo diz: nós já ressuscitamos, e diz também: nós morremos. O batismo foi tudo isso. Vós morrestes. Se eu morri, onde é que está a minha vida? A vossa vida está escondida. Onde? Está escondida com Cristo em Deus. Você não vê, mas você agora já tem um destino glorioso. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele revestidos de glória. Portanto, nós já morremos, já ressuscitamos, já temos o céu como pátria, mas temos que viver como mortos para o pecado, como vivos para Deus, buscando as coisas do alto e deixando tudo aquilo que é terreno, porque nós morremos. E os nossos olhos devem estar dirigidos para o alto, que é o nosso destino final. O Evangelho hoje, que é de São João, não de São Mateus, que nós lemos na Vigília Pascal, narra a ressurreição de Jesus. São João não fala de muitas mulheres no sepulcro, fala de uma só, Maria Madalena. Maria Madalena chega de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela vê que a pedra foi removida e, em vez de se alegrar,
com a ressurreição do Senhor, que havia sido prevista, ela se entristece. Ela sai correndo, vai encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, que é João, e diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. A ausência de Jesus do túmulo, para ela, é motivo de tristeza e não de alegria. Ela queria ver um cadáver, coitada, enquanto Jesus está ressuscitado, vivo. Como é triste nós procurarmos coisas pequenas quando Deus nos quer dar as maiores. Como é triste nós querermos para nós e para os outros vida longa, quando Deus quer nos dar a vida eterna. Como é triste nós desejarmos para nós e para outros o dinheiro, as riquezas, quando Deus quer dar aquelas riquezas que ninguém pode nos retirar. A graça neste mundo e a glória na eternidade. Maria Madalena procurava um cadáver e ficou triste de não encontrar um cadáver. Jesus iria dar a ela algo bem melhor, ele próprio ressuscitado e glorioso. Mas com a mente obscurecida, ela vai dar a triste notícia aos apóstolos: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. E os apóstolos, tão obscurecidos como ela, em vez de chamarem a atenção: ó Maria Madalena, por que estás triste? Se o túmulo está vazio, é porque Jesus ressuscitou. Eles também saem correndo ao encontro do túmulo e os dois correm juntos. Mas o mais novo, que é João, chega primeiro, mas não entra, por respeito a Pedro. Depois que chega Pedro, ele entra imediatamente. Pedro tem aquele caráter impetuoso, ninguém pode detê-lo. Depois que ele entra, João também entra. E aí eles vêm e creem, porque eles veem as faixas de linho deitadas no chão e o pano, que é chamado de sudário, que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro, viu e acreditou. De fato, eles não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. A ressurreição de Jesus é narrada com detalhes e a incredulidade dos discípulos, a falta de memória, de lembrança daquilo que Jesus havia falado, tudo isso depõe em favor da veracidade do que aconteceu. Não foi uma alucinação coletiva, não foi uma espécie de euforia que fez com que as pessoas passassem a ver Jesus vivo como se ele estivesse vivo, embora ele estivesse morto. Não. Eles duvidaram muito, tanto as mulheres como os discípulos, até se renderem diante de um fato. E contra fatos não há argumentos. E é esse fato, que é um fato histórico, que eles têm que testemunhar. Esse fato é único. Quem na história ressuscitou após 3 dias por seu próprio poder? É neste fato que se baseia toda a nossa fé. Se os judeus baseavam a sua fé na libertação do Egito, nós cristãos baseamos a nossa fé na ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, dirá São Paulo aos Coríntios, é vã a nossa fé, vazia é a nossa pregação e ainda estamos nos nossos pecados. Porque se ele não ressuscitou, ele não teve poder sobre a morte dele não foi redentora. E se nós temos em Cristo esperança somente nesta vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Mas não, Cristo ressuscitou, o túmulo está vazio, o cadáver de Jesus não existe. Jesus é um personagem histórico cujo cadáver não existe. Ele ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e isso nos enche de esperança. Isso faz com que a nossa vida não fique sem sentido. Nós temos sofrimentos, nós temos perseguições, nós experimentaremos a morte, mas nada disso é um escândalo que bloqueia a razão. Não. O sofrimento, o cansaço, a morte, agora tem valor de redenção.
Depois que alguém se cansou, sofreu e morreu antes de mim, pela minha salvação, tudo agora que eu canso, sofro e morro, eu ofereço ao Pai com Jesus sobre o altar, e isto tem valor multiplicado. Lembrem-se do gesto que o padre faz no ofertório. Ele pega uma gotinha de água para misturar com o vinho que vai ser consagrado e vai se tornar o sangue do Senhor. Esta água somos nós, com tudo que nós temos e somos, incluindo aí os nossos sofrimentos e angústias. Tudo se mistura ao sangue de Cristo e passa a ter um valor multiplicado, um valor de eternidade. Agora nós, redimidos por Ele, agora nós, tendo recuperado a graça que o nosso pai Adão havia perdido, graça esta que nos foi dada pelo batismo e por todos os demais sacramentos, o maior deles é a Eucaristia, já não fazemos nada em vão. Até o mínimo gesto, como seria de apanhar uma agulha que caiu do chão, ou o gesto de lavar uma louça ou de arrumar a casa, se for feito em estado de graça, por amor a Deus, tem um valor de eternidade. Nada se perde. Nós não estamos aqui, portanto, como alguém que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai e não sabe o que está fazendo aqui. Nós sabemos de onde viemos, viemos de Deus. Sabemos para onde viemos, voltaremos para Deus, veremos a Ele face a face. E estamos aqui participando do trabalho de Jesus, da pregação de Jesus, do sofrimento de Jesus, da morte de Jesus, para depois participarmos da sua ressurreição. Quando ajudamos o próximo, não estamos apenas fazendo um ato de mera filantropia, estamos ajudando o próprio Jesus presente no próximo. E nada disso vai desaparecer. Tudo isso tem valor eterno. O dinheiro com que eu dou esmola desaparece. O alimento que eu vou oferecer também passa. Mas o amor com que eu fiz isso permanece para sempre. A ressurreição de Jesus é a fonte de toda a nossa alegria. É a razão de ser da igreja. É por causa deste fato histórico é que nós podemos sorrir, podemos alegrar-nos e podemos comunicar alegria aos outros que não têm esperança. Havia no século XIX um filósofo ateu chamado Nietzsche, que dizia uma frase: se os cristãos tivessem a aparência de salvos, eu acreditaria no Salvador. Se os cristãos tivessem a aparência de redimidos, eu acreditaria no Redentor. Frase vergonhosa para nós, porque muitos cristãos não diferem dos pagãos, a não ser pela certidão de batismo que eles têm que apresentar para provar que são cristãos. Nós deveríamos diferir dos outros pela face. Certa vez eu ouvi uma palestra de uma filósofa russa chamada Tatiana Goricheva, que havia sido perseguida pelo regime soviético, havia sido expulsa para a França e lá fundou um movimento de mulheres que rezavam. Ela, depois que saiu da Rússia e foi para a França, na Rússia os cristãos eram perseguidos, eram levados para a Sibéria a fim de morrerem de fome. Ela disse para nós algo vergonhoso. Na Rússia, a gente reconhece um cristão pela face. Aqui no Ocidente é mais difícil. Lá onde os cristãos eram perseguidos, eles sofriam, mas sofriam com aquela alegria da ressurreição. Naquele momento em que ela falou isso para nós, que éramos seminaristas já faz tanto tempo, ela pediu orações para um certo amigo dela que havia sido condenado pela justiça soviética e havia sido encaminhado para a Sibéria. Mas, na hora da sua condenação, os cristãos gritavam: Cristo ressuscitou, e Ele ressuscitou verdadeiramente. Esta alegria nós temos que ter, senão nós daremos um contra-testemunho da festa que nós celebramos hoje. Maria Santíssima está ausente do sepulcro. Ela não veio aqui para visitar o túmulo, que ela sabia que estava vazio. A fé dela, a esperança dela,
e a caridade dela devem servir de exemplos para nós. Que ela nos faça entender e pôr em prática as lições da ressurreição do seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima.